importante a gente poder ter essa sintonia, poder estar dentro de uma casa onde você se sinta bem, onde você se sinta equilibrado. E quantas vezes a casa é uma maneira de você olhar para o seu interior. Observe isso, como é que está a sua casa? Será que a sua casa ela tem o seu jeito? Você está aí, você é o retrato desse lar? Será que você se sente confortável dentro desse lar? Será que essa casa também já está adoecida? As casas adoecem? Então hoje com a nossa convidada nós vamos falar sobre isso. Eu agradeço imensamente aí pela Jane Carla ter recebido e aceitado o nosso convite. Eu vou chamar aqui agora a nossa convidada, uma mulher linda, empoderada e que tem muito a falar pra gente, a compartilhar os ensinamentos dela sobre o Feng Shui. Olá, Jane Carla, oi! Tudo bem, Cris. Obrigada pelo convite. É um prazer a gente conversar um pouco para melhorar a energia da nossa casa, da nossa vida. Porque quem não quer viver bem, não é isso mesmo? Pois é, a gente fica aí ó, a vida toda lutando para viver bem, para ficar bem, para construir coisas boas. E quantas vezes a gente deixa de olhar para nossa casa achando que basta eu me cuidar, né? Ah, eu vou lá, eu cuido da minha autoestima, eu cuido da minha aparência, mas a minha casa tá lá, abandonada, e a gente não tem ideia do quanto que isso pode ser nocivo, né? Deixa eu primeiro agradecer, assim. Jane Carla, muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite, estar participando aqui hoje, tá bom? Eu que agradeço o convite, é um prazer participar. Eu sempre falo que é importante, é plantar uma sementinha para que a pessoa entenda a necessidade de cuidar bem da sua casa, porque reflete nas nossas ações, reflete nas nossas emoções. E aí, como é que a gente vai fazer aqui hoje? Já teve algumas pessoas que mandaram lá na caixinha de pergunta pelo Ristro, então essas perguntas nós vamos responder todas. E nós vamos colocar aqui, quem estiver assistindo pode estar fazendo a sua pergunta ao vivo. Ninguém vai sair daqui hoje sem dúvida, não é isso, Ricardo? Vamos sair daqui hoje com uma nova visão sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. E aí, assim, pra gente começar, eu queria perguntar pra você, porque esse nem eu sei direito, você também vai me ensinar. Afinal de contas, o que é o Feng Shui? Então, Feng Shui, na realidade, a palavra correta, assim, em chinês é Feng Shui. Tá? Mas a gente abrasileirou e chama Feng Shui. É uma técnica milenar chinesa, tem há mais de 5.000 anos, a gente está nos anos 2020, imagina que há 5.000 anos atrás teve um imperador da China que foi desenvolvendo a técnica, que aí eu falo que é uma viagem total, porque ele viu os trigramas em um casco de uma tartaruga amarela. Então, assim, o cara estava viajando muito. Mas, assim, ele desenvolveu essa técnica que era justamente para a gente harmonizar os ambientes. E o que significa harmonizar um ambiente? É você deixar o ambiente com uma energia gostosa, com ar gostoso, que você sinta prazer e você perceba os benefícios da casa. Então, o Feng Shui ele trabalha literalmente com a energia do ambiente, que ela pode estar positiva ou negativa. Tudo depende de como as pessoas estão vivendo dentro da casa e como é que elas refletem isso, porque a casa absorve todas as energias. Ou seja, quando eu tô dentro da minha casa, eu tô ali passando para minha casa a minha energia, né? É isso. Exatamente. E por isso que a casa fica doente. Pois é, que foi uma das perguntas que o pessoal mandou. Então, isso realmente é verdade. A casa, ela adoece. Ela adoece. Então, eu vou dar um exemplo muito... É interessante que eu recebo muitas solicitações a respeito. Por exemplo, você está com infiltração na casa. Deu uma infiltração... Aí você fala, é porque estourou o cano, é porque sei lá o quê. Mas o que reflete?
a infiltração na casa, ela representa as nossas emoções. Então, quando a gente está magoado, quando a gente está com raiva, a gente está numa vibração ruim, a gente atrai uma energia de águas, que são mágoas, são más águas. Então, ela atrai para a nossa vida a água. Aí vem o vazamento, vem a infiltração. Então, a casa, ela está refletindo que nós não estamos bem. Então, aí você fala, mas Jane, eu estou no 15º andar e teve um vazamento. Você vai chamar o vazamento. Então, ele vai atrair essas más águas e vai acontecer o vazamento ou a infiltração. E é interessante você estar colocando isso, porque muitas vezes até é comum as pessoas relatarem que tem uma infiltração e elas vão lá, nunca descobrem o porquê, né? E aquilo ali fica sempre ali, de forma repetida. Então, pode ser que seja isso aí, dentro dessa visão, né? Exatamente. E você como psicóloga, bem sabe disso. Nós, muitas vezes, não mostramos as nossas emoções. Então, ela fica ali guardadinha. Só que a gente não tem como fingir. A gente veste uma máscara, tá tudo bem, mas lá dentro a gente não tá bem. E a casa sente que nós não estamos bem. E aí, ela tá refletindo as nossas emoções. E aí, o quanto que é importante, né? Então, quando você olha para essa casa e ela pode te ensinar que você não tá bem, né? Exatamente. E é muito interessante porque eu visito muitas casas, porque como meu trabalho eu faço a consultoria, e é interessante porque às vezes eu olho para a casa e falo, então, tá tudo bem? Porque a sua casa não tá bem. Aí eu falo, então, você tá com problema com o marido? Ela, Júlia, você é bruxa? Não, eu tô sentindo a energia da casa, não tá boa. Eu percebo que a casa tá triste, ela não tem vida. Por quê? Emocionalmente você não está bem e, consequentemente, a casa também fica mal. Você já assistiu as pessoas, às vezes, descobrirem, através da casa, que ela realmente não tá bem? Porque muitas vezes a pessoa fica mal, tá com as emoções contidas e tem essa dificuldade de reconhecer isso, né? Não quer reconhecer que tá mal. E aí, quando ela pede essa avaliação da casa, ela acaba ficando de frente para essas questões e se cuidando? É interessante que eu sempre falo que, graças a Deus, eu transmito uma confiança muito grande, né? Então, eu vou conversando com as pessoas, eu tenho um jeitinho mais discreto, eu não gosto muito de aparecer assim, tanto é que eu tenho uma dificuldade doida de gravar vídeos, essas coisas, que eu sempre quero ficar mais escondida, mas estou me permitindo... Vencendo suas barreiras, né, Jane? Sempre, exatamente. E assim, eu vou conversando com as pessoas de uma forma muito discreta, que eu não gosto de invadir a vida das pessoas. Então, eu vou pontuando algumas questões que eu estou identificando na casa e vou conversando. Olha, então, isso daqui, ó, tem algum problema de saúde na família? Porque eu estou percebendo aqui que a energia aqui não está boa, o fluxo da energia, a disposição dos móveis não está favorável, pode prejudicar. Vocês estão com problema financeiro? Aí eu vou, assim, jogando. Aí a pessoa fala, nossa, é isso mesmo, eu tô com esse, e começa a falar um monte, né? Mas assim, eu sempre, eu vou colocando as informações, as pessoas, eu espero que elas falem, porque eu não gosto de ser... eu tô vendo o problema, mas eu não gosto. Ela tá vendo? Ó, eu tô falando que aí tá com problema. Eu prefiro deixar a pessoa à vontade, ela entender a necessidade de mudar. Porque Sim. Não sou eu que vou mudar, não sou eu que moro na casa. Então, se ela não entender a necessidade, ela não vai mudar. Ela não vai falar, Jane mandou eu fazer, eu vou fazer. Ela tem que sentir que ela precisa, se ela quer ficar bem. Ela tem que realmente vivenciar essa necessidade, né? Para as coisas poderem ficar diferentes. Exatamente. É isso, né? Mas, Jane, fala pra gente. Fala. Só para concluir, assim, eu falo que muitas vezes o Feng Shui, ele é comportamental. As pessoas falam assim, é só mudar a disposição dos móveis, é só mudar a energia, colocar um cristal aqui e ali, tá tudo resolvido. Eu falo que é mais que isso. É o nosso comportamento, são as nossas atitudes dentro de casa que vai fazer toda a diferença para a nossa vida.
Sim, e a gente precisa realmente começar a entender que é necessário mudar para as coisas ficarem bem, né? Senão realmente as coisas não Sim, ficam bem e a vida passa, né? Mas fala pra gente assim, verdade. como é que o Feng Shui pode ajudar as pessoas a entrar nesse processo de melhora? Então, são de várias formas, tá? Primeiro, assim, o que eu faço normalmente é, dentro da consultoria, eu analiso a planta baixa. O que é uma planta baixa? É você olhar o imóvel por cima. Aí eu vejo como a energia está andando no ambiente. Então, esse é um estudo que eu faço, que é justamente porque muitas vezes o problema está na casa, são pequenas ações que a gente precisa fazer. Não é reforma, não é quebrar parede, não é nada disso. São pequenas ações. Então, a gente mudando o posicionamento dos móveis, vai fazer uma diferença da energia fluir de forma diferente. A gente trabalhar os alinhamentos energéticos, que quando existe uma porta alinhada com uma janela ou um corredor muito longo, existe um excesso de energia chá, que energia chá é energia negativa. E a gente tem que mudar para uma energia Qi, que é energia positiva. Então, a gente tem que trabalhar essas mudanças energéticas na casa, porque muda a vibração e começam a aparecer as oportunidades. É até interessante, o pessoal fala, Jane, você é mágica, depois de 7 dias, assim, aconteceu alguma coisa, eu fui promovida, ou eu consegui um namorado. Eu falei assim, então, eu não trago amor em 7 dias. Não, né? Não é isso, né, trabalho. Jane? Mas atrai. Por quê? Mudou a vibração da casa. Então, a gente muda para uma energia positiva e as oportunidades começam a aparecer na vida da pessoa. Pois é, mas aí a gente começa a perceber o quanto que você mudar, às vezes, pequenas coisas. Eu acho que isso é importante, porque às vezes a pessoa fica assim, eu não vou fazer nenhum trabalho aqui em casa, porque vai sair muito caro, porque vai ser muito difícil, porque eu vou ter que fazer uma obra. E às vezes não é isso, né? Às vezes o caminho é muito mais simples. É simples e eu sempre falo isso, que o meu slogan até é pequenas mudanças, grandes resultados. Legal. É justamente isso. Então, pequenas ações que a gente vai fazer e vai gerar grandes resultados na vida da pessoa. Então, eu tenho, assim, são 3 etapas que eu posso aplicar o Feng Shui. Eu posso aplicar antes de construir a casa, quando vai fazer o projeto, que aí a gente já faz o estudo com a planta já com as técnicas aplicadas, que a gente já corrige antes de construir. Depois de construído, que ela vai assim, por exemplo, a cliente fala assim, Jane, eu vou pintar, eu vou reformar a casa, eu quero contratar você para saber o que eu tenho que fazer para que a gente já vá na direção certa. E quando a casa já está pronta, a pessoa não vai pintar nada, ela fala assim, Jane, eu quero harmonizar o ambiente, mas eu não vou reformar, não vou pintar a casa, não vou fazer nada. Então, são essas 3 etapas que a gente pode trabalhar com o Feng Shui. Pois é, e aí veio uma perguntinha aqui, ó, que a pessoa perguntou assim, se você realizar a mudança do Feng Shui em um ambiente só, ela colocou aqui o quarto. Tô imaginando que de repente a casa não deve ser dela, né? Deve ser só um quarto ali que ela mora dentro de uma casa familiar, vamos lá. Dá para trazer mudança só com um ambiente? Dá para trazer. É que eu sempre falo assim, que quando a gente harmoniza a casa toda, a gente muda a vibração da casa. Então, ela fica mais, fica nítida a mudança e todos se beneficiam, tá? Sim. Mas assim, é justamente o que você exemplificou. De repente a moça é solteira, mora com os pais, está no quarto dela, ela quer aplicar o Feng Shui. Dá. A gente vai aplicar a técnica somente no quarto. E aí só ela vai se beneficiar, porque eu não mudei a energia da casa, eu mudei só a energia do quarto. Então tem esse detalhe, né? Quer dizer, quando eu mudo um ambiente só específico, é a pessoa que utiliza aquele ambiente que vai conseguir ver uma mudança. Exatamente. Entendi. Mas porque então é possível, né, Jane? No restante da casa, então a energia não mudou.
E é legal você estar falando isso, porque a gente vê muito, né, a medicina chinesa, ela estuda muito realmente essa questão da energia. Então, eu estou entendendo que o Feng Shui, que também é de origem chinesa, ele concentra em cima disso, né, dessas questões éticas. Exatamente, a gente trabalha com a energia. E o pessoal fala assim, o Feng Shui ele é muito místico. Eu falo, gente, pensa um pouquinho. Você não está vendo o ar? Não, eu não vejo o ar, mas você sabe que ele existe. Sim. A energia é a mesma coisa. Você não vê, mas você sabe que ela está ali. E aí muitas vezes você entra num ambiente, aí você olha assim e fala, nossa, até tem uma decoração bonita, mas nossa, o que é isso? Eu não gostei. E tem outras vezes você vai num ambiente que é super simples, super... Aí você fala, nossa, que lugar gostoso. Tão confortável, né? Exatamente. Então, é a energia do local. O quanto que uma energia pode mudar tudo, né? Exatamente. E quem é que não quer ficar bem? Quem é que não quer viver, assim, chegar em casa e falar, cheguei em casa e deitar e curtir? Todo mundo quer. E esse é o meu trabalho. Proporcionar esse bem-estar, esse prazer de chegar em casa. Aí colocaram aqui como pergunta, Jane, o que ela pode fazer com as plantas da casa? As plantas são excelentes filtros energéticos. Então tem até as plantas coringas, que o pessoal fala bem, que é a arruda, a espada de São Jorge, que são plantas protetoras. E elas sempre devem ficar do lado de fora, essas plantas protetoras sempre do lado de fora da casa, para justamente filtrar a energia antes da pessoa entrar. E que você já deve ter escutado a história também, que alguém, assim, recebeu uma visita, a planta morreu. É verdade? Morre. Porque, assim, não é intencional, mas às vezes a pessoa não está com uma energia boa. E aí a planta absorve a energia. E aí ela vai definhar, vai murchar, tudo. Então, muitas vezes a gente não consegue recuperar a planta, porque foi uma energia tão grande que ela morreu. Mas aí, por exemplo, quando acontece assim, esses casos, aí a energia foi toda sugada pela planta, aí a energia ruim não entra na casa? Existe essa proteção? Exatamente. É exatamente por isso que a gente coloca essas plantas protetoras, para que ela filtre, para que quando a pessoa entre, já absorveu essa energia negativa e você receba, não absorva essa energia que a casa não absorve essa energia dessa pessoa que estava mais carregada. Então é realmente funcional, né? As plantas, elas captam essa energia negativa, elas realmente protegem. Sim. E tem as internas também, que, por exemplo, quem mora em apartamento, que aí é mais difícil, que eu sempre falo que a planta coringa é o lírio da paz e a zamioculca. A zamioculca é uma planta africana, ela se identificou muito bem aqui no Brasil, só que ela é uma planta tóxica. Então, para quem tem animal de estimação ou criança muito pequena, eu não aconselho. Eu falo, usa o lírio da paz. O lírio da paz não tem problema. Entendi. Mas, assim, são plantas resistentes, que não precisa de cuidados, assim, muito... Precisa molhar, dá aguinha pra planta, né? Sim, mas é um ser vivo, gente. Cuidado. É um ser vivo, tem que cuidar da plantinha. E assim, ela filtra também as energias, então é bem positivo tê-las também próximo à porta de entrada. Entendi. Apareceu uma pergunta agora aqui, ela colocou assim, que vai até de encontro com aquela que a gente falou, né, de mudar só um quarto na casa. Queria mudar a energia do meu quarto, desde que pintei uma parede de azul, a que fica atrás da minha cama, coloquei a cama na parede da porta, em frente à janela. É ruim? Que tipo de planta para o quarto? Então, são duas perguntas, né? São duas perguntas, vamos por partes. O quarto, eu sempre recomendo cores claras, que é para a gente ter um sono mais tranquilo. Eu até recentemente atendi uma cliente que o quarto do filho dela era um azul muito forte, muito queimado, assim, muito forte. Eu falei, seu filho tem problema para dormir? Ela falou, nossa, Jane, tem sim. E aí, justamente,
ele atrapalha o sono. Então, é importante deixar as cores mais claras no quarto. Outra coisa importante, a posição da cama, do jeito que ela colocou aqui, eu não entendi direito. Mas o interessante é que a cama esteja posicionada de forma que você veja quem entra na porta, quem entra pela porta, que a gente chama de posição de comando. Sim. Então, você precisa colocar, por exemplo, a cama tem que ficar oposta à porta, né? Para você ver quem é. Agora, está em frente à janela. Então a cama está aqui, a janela está em frente, então não tem problema, né? Então eu precisaria só entender direitinho o posicionamento da cama. Do jeito que ela escreveu, eu não entendi direito. Eu também fiquei com um pouco de dúvida, né? Que ela coloquei a cama na parede da porta, em frente à janela. Pelo que eu entendi, a cama dela está em frente. Na parede da porta, ela não está em posição de comando. Então eu acho que não é uma boa posição. Ela teria que ver quem entra, não uma visão lateral, ela tem que ter uma visão frontal de quem é que está entrando. Então, nesse caso aqui, ela teria que botar a cama de frente para a porta, né? Que ficaria embaixo da janela, pelo que eu entendi aqui, é isso. Aí eu não sei, aí teria que ver, porque se está embaixo da janela também tem que fazer uma correção, porque também não é muito positivo. Agora, em relação à planta no quarto, eu não recomendo nenhuma. Nenhuma planta no quarto? Eu não gosto de planta no quarto. É interessante, assim, muitas pessoas falam, tem a planta XYZ que dá para ficar lá no quarto. Vamos lá. As plantas à noite, elas trabalham com elas invertem o processo delas lá da fotossíntese. Então, ela solta o gás carbônico e absorve o oxigênio. Então, ela é uma concorrente minha no quarto à noite. Então, eu não recomendo. Ou seja, ela vai ficar ali disputando essa respiração com você. Exatamente. Então, eu prefiro ter em qualquer outro... Até, banheiro eu indico ter planta. Quarto, não. Já vou tirar a minha aqui, porque eu tenho uma planta no quarto. Eu sou a louca das plantas, né? Então, mas assim, concorda comigo? Se a planta, à noite, ela solta gás carbônico e absorve oxigênio, ela está absorvendo o meu oxigênio. E está jogando gás carbônico no ambiente. Então, se eu estou fechada dentro do quarto, concorda que 8 horas a planta disputando com você, ela está roubando seu oxigênio? Sim. E isso serve para qualquer, né? Até se for um vaso com flores, é a mesma coisa? É o mesmo sistema. A planta sempre à noite faz o sistema oposto da fotossíntese. Entendi. Eu não recomendo. E a nossa amiga aqui do quarto, ela explicou, se ela colocar a cama ao lado oposto da porta, a janela fica na cabeceira. É isso mesmo. Tá. Então, ela tem 2 questões. Mas eu ainda prefiro que ela fique em posição de comando. E na janela, que ela vai ficar embaixo da janela, porque aí vai também gerar uma certa insegurança, eu recomendo colocar uma drusa de cristal. Uma pedra de cristal no peitoril. Porque aí ela vai ter uma proteção, que é um catalisador energético, e ela vai ter uma proteção para que ela tenha um sono tranquilo. Isso é interessante você colocar, porque muitas vezes a gente não consegue mudar a disposição, ainda mais assim esses apartamentos que são muito pequenininhos. Então, às vezes, você tem que colocar uma coisa que você sabe que não é muito boa, mas aí não tem um outro espaço, né? Aí você usa os cristais, então, para, vamos dizer assim, melhorar aquele aspecto? São várias formas a gente corrigir um ambiente. Pode ser com os cristais, com as pedras. Podem ser realmente a mudança do posicionamento dos móveis. Pode ser trabalhado com as plantas, com as cores, com objetos pontuais em cada região. Então, são várias formas de trabalhar dentro do ambiente. E outro também importante é a iluminação.
porque ambientes escuros geram estagnação. Então não é bom uma casa escura, né? Não é. Parede preta, então, me dá calafrio. Que é muito comum hoje a gente ver decorações, às vezes até feitas por arquiteto, em quarto adolescente, juvenil. A gente vê as paredes pretas, né? É muito comum você ver esse tipo de decoração hoje em dia. Então, só que o problema é que uma parede preta, nada entra e nada sai. Ela não consegue, a energia não consegue movimentar. Então, é uma região que tem o ar nocivo, é um ar de estagnação, um ar mais pesado. Então, assim, por exemplo, aí você fala, mas o adolescente aqui tá rebelde, que não sei o quê. Então, ele já tá num quarto escuro, já tem os hormônios doidos da adolescência. Você quer o quê? Que ele fique bem no ambiente dark? Não dá. Pois é. Mas é assim, as pessoas que gostam muito dessa coisa de botar um ambiente com uma cor vibrante, né? Às vezes é azul, às vezes é vermelho. Aí é melhor fazer isso em que espaço da casa, então? Então, dentro do estudo, quando a gente estuda a planta baixa, eu vou dividir ela em 9 partes. E eu vou identificar quais as áreas. Então, cada região, ela tem a sua cor. Então, tem... por exemplo, eu quero, por exemplo, que no quarto caiu na área dos relacionamentos. Eu posso ter uma parede com os tons rosados. Na área do sucesso, é na minha sala de jantar. Eu posso ter uma parede laranja, vermelha, amarela. Já entendeu? Vai usar ali na cor, né? De acordo com a cor ideal da região, porque cada região tem uma cor. Sim. Tem uma cor, uma forma, um objeto, um elemento da natureza. Então, todas as harmonizações e as ativações das áreas a gente pode fazer de várias formas. Por isso que eu falo que são pequenos investimentos. Aí, por exemplo, a parede da pessoa está branca. Aí eu falo, então, aqui é a área do sucesso. Aí eu vou ter que pintar a parede de vermelho? Não. A gente pode trabalhar com elementos decorativos, a gente pode trabalhar com formas triangulares, velas decorativas. A gente ativa de uma outra forma sem ter que pintar, sem ter que fazer reforma. Então, tem outras opções para isso. Pois é, numa pequena coisa, então você bota ali um vaso vermelho, você bota um objeto de decoração triangular, você já está dando conta disso, né? É isso que acontece. Exatamente. Você vê como fica fácil, né? Você poder modificar um ambiente. Mas você falou aí dos cristais, Jane. Você recomenda ter cristais por todo o ambiente da casa? É assim, é identificação. Eu, particularmente, sou apaixonada por pedras. Então, as minhas decorações na minha casa são com arranjos de cristal. Então, minha sogra, eu lembro uma vez, eu comprei um cristal murano, todo chique, bonito, lá enchi de pedra dentro. Ela, você tá colocando cristal no murano? Eu falei, então, pra mim, as pedras são mais importantes que o cristal do negócio, né? Então, eu me identifico muito por elas porque elas têm uma energia muito boa. Mas eu falo que a pessoa tem que gostar, ela tem que se identificar. Eu sempre falo também que a pedra ela pode ser decorativa. Então, por exemplo, tem aquelas drusas, que é as grutinhas de ametista. Eu falo que é um espetáculo da natureza aquilo, né? Sim. E ela é uma pedra decorativa. Agora, se você colocar uma drusa dessa na área da prosperidade, aí melhora a sua prosperidade, porque a ametista ela é a pedra da prosperidade. Então, fica decorado e ainda ativa a área, né? As pedras elas podem tanto ativar a área como corrigir. Eu uso também muito as ametistas e as drusas de cristal para corrigir algumas situações na casa. Porque o cristal ele é um catalisador energético, então ele vai trazer a energia para o local, então a gente consegue corrigir. E a ametista ela transmuta a energia.
Então, dependendo da correção que eu preciso fazer, eu recomendo, coloca uma drusa de ametista, coloca uma drusa de cristal, porque a gente vai corrigir o problema e fica uma decoração. Sim. Porque é interessante que nesses anos todos eu fui desmistificando o Feng Shui, porque ele não é esotérico, ele é realmente um padrão, uma forma de pensar, uma forma de viver. Assim, eu tenho muitos clientes que são cristãos, que falam assim, eu não posso nada de ter imagem, esses negócios. Aí, então, a pedra acaba sendo uma decoração na sua casa. A gente não está trabalhando idolatrando ninguém, essa parte que eles têm essa restrição, né? Sim. E aí eu falo, não, você vai ter algo decorativo na sua casa. Você não quer melhorar? Você não quer prosperar? Porque todo mundo quer, independente da sua religião, da sua crença, e eu sempre tiro isso do meu trabalho. Eu não importa qual religião você tenha, o importante é que você quer se sentir bem no seu ambiente, na sua casa. Sim, é isso que você está falando, é fundamental para a gente tirar aqueles erros, né? Aquelas crenças que as pessoas têm, que se vê. Então, o Feng Shui não tem nada a ver com esoterismo, com todo esse lado, né? Não tem nenhuma relação. Agora, logicamente, assim, pessoas que apreciam mais a natureza, que são mais esotéricas, que gostam de meditação, yoga, ela se identifica porque ela tem essa coisa de viver bem, de se equilibrar, tudo. Então, ela se identifica com o Feng Shui. Mas não é só quem pratica essas atividades que gostam, né? Então, aí foi uma outra questão que colocaram. Uma outra questão que colocaram aqui é aquelas cascatas de água, né? Que fica jogando aguinha, fazendo aquele barulhinho. É bom ter aquilo ali no ambiente da sala? As fontes, né? São bem interessantes. Não precisa ser uma cascata, pode ser uma fonte, uma pequena fonte. Eu sempre falo com as minhas clientes, quando eu falo, tem uma fonte perto da porta de entrada. Aí ela fala, Jane, vai ter um chafariz na porta? Eu, não, é uma pequena fonte. É uma pequena fonte, não é um chafariz, né? Mas assim, tem fontes menores que a gente coloca perto da porta de entrada porque ela vai circular. Essa água em movimento, ela circula a energia e é muito favorável. E é interessante quem tem principalmente gato. Gato? Porque aí eles colocam os bebedouros e o gato adora essa água em movimento. Então eu falo, põe o bebedouro do gato perto da porta que vai dar tudo certo. E botar essas fontes dentro do quarto, é indicado? Olha, eu só não recomendo... No quarto pode, eu só não recomendo quando é na área do sucesso, porque aí você está jogando água no seu sucesso. Na área do sucesso não pode. Porque aí é o elemento fogo do sucesso. Uma outra coisa importante também pontuar no quarto tem que perceber se esse excesso de água está causando também emoções. Porque a água fica... Lógico que assim, o barulhinho, quando você está bem e você escuta um barulhinho de água, ele é relaxante, você tem um sono mais tranquilo, mais gostoso. Mas você tem que estar bem. Porque quando você não está bem, aquela água, aquele barulhinho vai começar a te irritar, você vai ficar estressada. E aí não adianta. Então, assim, quando você não tá bem, desliga a fonte. Mas acho que o legal dessa fonte é que você pode fazer isso, né? Ligar e desligar, né? Então, você que comanda como é que aquilo ali vai funcionar também, né? E eu sempre recordo, assim, quando sair de casa, desliga a fonte para não queimar, que pode causar um incêndio aí. Apareceu uma outra perguntinha aqui, que você colocou que os ambientes escuros não são bons, né? Que é bom ter um ambiente claro. Aí a pessoa colocou, e se colocar aquelas persianas que fecham? Meu Deus. A live acabou de cair.
A live acabou de cair. A live do Instagram acabou de cair. A live do Instagram acabou de cair. Quem tá no Facebook pode ficar aí, que eu vou começar uma outra, tá, gente? Vou começar uma outra live, tá? Pessoal que tá no Facebook pode ficar aí. É assim, gente. A nossa live pelo Instagram caiu, mas eu vou abrir uma outra aqui. Ei, Priscila, querida! A live caiu. Vamos ver se a Jane consegue entrar aqui novamente. Vou mandar o convitinho aqui para ela entrar. Porque a nossa live caiu. Eu tava fazendo uma pergunta para ela. A gente cai, aí a gente volta, né? Vamos fazendo assim. Marilu, a Márcia, Batista. Márcia, você conseguiu tirar a sua dúvida em relação ao quarto? Legal a gente poder aprender sobre coisas novas, né? Você vê que às vezes é um detalhezinho ali na planta que você tem em casa, ou no cristal, no vaso que você coloca, numa cor de vaso, e aí já dá uma grande diferença, né? Infelizmente, essa live que caiu, ela não apareceu como opção para eu salvar, então a gente perdeu aí tudo isso. Tô chamando aqui a Jane Carla de novo. Voltei, Jane, mandei mandei um convite para você. Voltei. Olha, é uma coisa muito triste, mas as lives estão caindo muito. Você vê que eu nem tava com meu dedinho na tela, não tenho responsabilidade, gente. Eu tava bem distante. E essa live eu queria deixar salva aí, porque tem muita gente que não consegue assistir ao vivo, só vai assistir depois. E você falou tanta coisa importante, né? O que fazer, que cor colocar, o nome das plantas. Mas infelizmente, gente, eu não consegui salvar a live. Então, quem ouviu, ouviu e anotou. Quem não ouviu, não vai conseguir ouvir mais. Cadê a Jane? Eli, a gente não tá conseguindo ver a Jane, mas eu acho que ela vai entrar. Eu acho que o sistema... Não tô me vendo? Não. Eu tô vendo vocês. Você não tá aparecendo. Nossa, que louco. Tá tudo preto, tá rodando aqui. Gente, peraí. Então eu vou sair e entrar de novo. Adiciona aí de novo. Sai que eu vou chamar de novo você pra ver se muda. Então, ó, quem tá aí, gente, não saia daí, porque aqui tá assim agora, né? Ou você assiste ao vivo, ou então já era. Tá desse jeito, né? Deixa eu convidar a Jane de novo. E aí, vamos ver se agora ela consegue entrar pra gente poder ter a visão dela, tá? A internet, tá muito boa aqui a internet, então eu acho que não é isso, não. Vamos lá. Apareci? Ainda não. Vamos dar um tempinho para ver se aparece. Engraçado que eu vejo você perfeitamente. A gente não tá te vendo. Aqui. A Eli é uma querida. Ela mora aqui em Guarulhos também. Tá rindo pra caramba, Eli. De novo. Fala tudo. Fazer live de 2 horas. Gente, olha só, como eu sou uma pessoa muito preparada e eu tô vivendo essas emoções. Todas as lives estão caindo nos últimos tempos. Tá tudo gravado pelo Facebook. Vai ficar uma gravação um pouquinho estranha, porque eu tô gravando a tela do celular para poder pegar a imagem da Jane. Mas quem quiser assistir lá, aqueles nomes, as cores, todas as dicas que ela deu, eu acho que eu vou conseguir gravar a live pelo Facebook, tá? Então não perdemos tudo, sabe, Jane? Jane, tá me ouvindo? Eu perfeitamente. Você me vê? Eu tô ouvindo você perfeitamente, mas eu não vejo você. Que estranho, né? Que loucura! Eu tô vendo você perfeitamente. Bem, o que a gente faz? Vamos falar assim mesmo? Não sei se de repente daqui a pouco a sua imagem vai aparecer.
Pessoal, você quer que ela vá Pode falando ser. assim mesmo, sem a imagem? Ou quer que a gente tente sair de novo, entrar de novo? Pessoal que tá aqui na live, vocês estão conseguindo ouvir? Vocês estão ouvindo tudo Então, que ela tá falando? Fala um pouquinho aí, Jane. então, eu escuto vocês perfeitamente. Tô tirando foto até, ó. Tô vendo vocês, tô vendo os comentários. A Eli tá falando que ela não tá me vendo, mas eu estou escutando vocês, eu estou interagindo. Então, assim, bora fazer desse Bora jeito. fazer, né? Bora fazer desse jeito, porque é o que tá acontecendo. Engraçado que caiu na hora que eu ia falar do escuro, e agora a tela tá escura. Eu acho que foi essa pergunta aqui do escuro. Manda lá, o que é a pergunta do escuro? A pergunta é o seguinte: parece que a pessoa gosta da casa escura, e aí você explicou que é bom a gente ter um ambiente claro, arejado, sem esse escuro. Aí ela colocou, se pode usar aqueles blackout, aquelas cortinas que escurecem o ambiente, e aí você tem a opção de abrir, deixar o ambiente claro e fechar tudo e o ambiente ficar todo escuro. Isso vai fazer mal para casa? Então, vamos lá. É assim, ambientes escuros, eles acabam gerando estagnação. Então, se a pessoa tem uma cortina blackout, se ela gosta de ter um ambiente mais na penumbra, mas é pontual, a casa não vai ficar a noite, assim, o dia inteiro no escuro. Então, tem o hábito de abrir pelo menos 1 ou 2 horas por dia as janelas para que movimente a energia, para que flua movimente todo esse ar na região, que é justamente para a gente melhorar essa qualidade da energia do ambiente. E depois ela coloca lá mais no final da tarde, ela já fecha a casa porque ela gosta de assistir pelo menos, de repente, a TV numa penumbra, um filme, alguma coisa nesse sentido. Sim, então tudo bem, né? É só você ter esse hábito de todo dia abrir pelo menos ali umas 2 horas, é isso, né? Exatamente. Agora eu tenho uma última pergunta aqui. Pessoal que quer ainda fazer pergunta, dá tempo, pode colocar a pergunta aqui, tá? A pergunta é assim, nem eu sabia que existia isso também. A pessoa perguntou, pulseira de Feng Shui dá certo? Existe pulseira de Feng Shui? Então, Cris, foi interessante na hora eu fiquei pensando assim, eu fui até pesquisar, porque eu nunca tinha escutado falar da tal dessa pulseira Feng Shui. E fui ver o preço, menina, é quase R$200 a pulseira. Eu falei, meu, a pulseira de ouro. Mas assim, pelo que eu entendi, existe um dragãozinho que eles chamam, até um nome, eu até anotei aqui, que é um nome chinês, chama Pi Yao. É o dragãozinho. E é uma pulseira com algumas bolinhas de turmalinas pretas com algumas letras chinesas escritas. Eu particularmente não conhecia, tá? Por isso que eu falo assim, eu não tô falando que ela não funcione, tá? Eu não conheço. Mas eu acredito assim que a nossa energia dentro de casa vai mudar o nosso comportamento sem precisar da pulseira. Então, a gente policiar os nossos pensamentos dentro de casa, agradecer a nossa casa pelo que nós temos, ter bons relacionamentos com os nossos familiares, o respeito. Então, isso vai fazer com que a sua casa se torne próspera, né? Sim. Então, eu acredito que, assim, não sei se a pulseira funciona ou não, tá? Realmente eu não sei. Mas eu acredito que as nossas atitudes é que vai fazer a diferença na nossa casa. Pois é, isso é interessante, né? Porque as pessoas hoje em dia inventam de tudo. A gente vê de tudo no comércio vendendo. De repente elas pegaram essas coisas chinesas e colocaram no formato de pulseira, né? Para a pessoa atrair uma boa energia, pode ter sido isso, né? Mas na casa, realmente, as recomendações é tudo que você já colocou aqui, né? É isso. Exatamente. E aí, assim, uma casa com energia ruim, a gente faz toda essa harmonização, a energia dela fica boa, mas se a pessoa continuar indo ali e colocando só energia ruim, aí ela piora novamente?
ela piora. Ela acaba gerando justamente essa estagnação. Porque o que acontece? Nós somos vibração. Nós vibramos dentro de qualquer ambiente que nós estejamos, a gente vibra. E quando a gente... o que eu falo que... Quando você fala do negativismo, fica impregnado na região. Então, assim, eu vou lá, eu harmonizo toda a casa, eu falo tudo para as pessoas, a gente tira os excessos da casa, que eu sempre falo, vamos destralhar a casa, tirar o que não faz sentido, porque deixar a casa mais leve. Aí passa 2, 3 meses, você começa com as mesmas atitudes que você tem. Aí você vai desarmonizar a casa de novo. Aí não adianta colocar um cristalzinho ali, a mudança ali, se você não muda a sua atitude, o seu comportamento, né? Sim. E aí é interessante, né? Porque a gente cai sempre no mesmo lugar. A pessoa precisa realizar uma mudança interna, porque ela mesma pode estar contaminando essa casa, né? Então ela faz todo o cuidado com a casa, mas ela não se cuida, não adianta que a coisa não vai desenvolver bem, né, Jane? Exatamente. Então, justamente a gente tem que trabalhar as nossas dores e justamente para que a gente viva melhor dentro do nosso ambiente, né? Não adianta você querer ter uma casa de novela, aquela decoração super chique, super estilosa, e você ser uma pessoa triste, você não se sentir bem na sua casa. Eu sempre falo que a casa tem que ter a sua cara. Tem que ter coisas que você se identifica, que você sinta prazer quando chega em casa. Que você olha para um quadro e você se identifica, você gosta do que vê. Pode ser o quadro mais estranho que as pessoas olham. Se você gosta, não interessa. É o que você gosta e é o que vai ficar na sua casa. É isso que importa, a sua casa com a sua cara, né? Até comecei a live hoje falando isso. Ó, apareceu uma outra dúvida aqui da Ana Lúcia. A gente está encerrando, então se vocês estão com dúvida, ainda dá tempo de colocar, tá? A gente está no finalzinho já aqui do nosso encontro. Ana Lúcia colocou assim, Jane, eu tenho a cabeceira de costas para a janela. Os pés da cama estão de frente para a porta, mas não diretamente tem uma distância. Tenho uma viga em cima da cabeça. O que fazer? Sinto dores e insônia. Ela tá com incômodos, né? Então vamos lá. É Ângela? Ana Lúcia. Ana Lúcia, a primeira coisa que você tem que fazer é sair debaixo dessa viga. Ela tá comprometendo a sua saúde. Isso é seríssimo. Tá? As vigas, eu não sei que energia elas passam, eu tenho vários relatos de experiências todas, ela causa doença na vida da pessoa. Então eu já tive pessoas com problemas de coluna, eu já tive pessoas com problemas de enxaqueca, eu já tive problemas com pessoas que viviam doente porque ela dormia embaixo de uma viga. Então, assim, a gente vai ter que colocar um outro arranjo na sua casa, na sua coisa, porque precisa sair debaixo da viga. Porque só a correção com os cristais, ela não vai adiantar. Não é o porque suficiente, é uma energia muito né? forte que tem a viga. Entendi, não é suficiente. Tem uma solução que aí é um pouco mais caro, mas é uma solução. É a gente esconder a viga. Então, de repente, rebaixar o teto. Porque se a viga não está exposta, ela não emite a energia. Interessante isso, né? Então é uma alternativa você rebaixar o teto e não ficar embaixo dessa viga visível, porque aí o teto rebaixado ele vai apagar essa energia que emana. Entendi. Jane, ó, a Eli tá pedindo aqui, será que você pode falar de novo um pouquinho em relação às cores? Que cor colocar cada ambiente, o que cada cor traz? Então, como eu falei, tem que fazer um estudo da planta baixa, olhando o imóvel por de cima, né, pra gente identificar quais são as regiões. Em quartos, eu recomendo cores mais claras, para que você tenha um sono reparador. Agora, por exemplo, independente da área que estiver, por exemplo, a sala de jantar, ela pode ter uma cor mais quente.
Mas tem que ter cuidado também, porque senão pode gerar compulsão para você comer e você vai comer mais. Ninguém quer comer mais aqui, Jane. Então, por que McDonald's é vermelho e amarelo? É pra você comer rápido, comer logo e rápido. E come e sai, né? Eles mudaram muito, então até tem uns McDonald's marrom, outras cores, verde, eu já vi, mas é assim, qual era o objetivo? Tô com fome, como rápido e vou embora. Né? Então, por isso que tem que tomar cuidado com as cores. Quando eu falo amarelo, não é um amarelão, porque ele vai te dar uma certa fome. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas, assim, as cores, por exemplo, cores coringas que as pessoas gostam, é o verde, né? Que aí tem uma paleta grande de verde, porque o verde também está relacionado à área da saúde, então dá um bem-estar no ambiente. O amarelo, mas é o amarelo claro, que a gente trabalha principalmente nos corredores, que normalmente os corredores estão na área da saúde. E aí é um alinhamento energético, então é um corredor num tom mais amarelo, é favorável também. Eu não recomendo cores escuras, cores fechadas. Mesmo na área do trabalho, que a cor é preta, eu recomendo usar em detalhes e não na parede, né? E nem na cortina, provavelmente, né? Porque a cortina também é um espaço muito grande, né? Exatamente. Então, antigamente minha mãe tinha uma cortina vinho que deixava o ambiente tão escuro. Eu não gostava daquela cortina, mas era na moda, tinha uns negócios assim, as cortinas, eu não curtia muito, não. E o quanto que a gente tem que ficar atento com a moda, que nem sempre, necessariamente, aquilo que tá na moda vai ficar legal dentro de casa, né? A gente tem que prestar atenção nesse detalhe, né? Mas eu ainda volto na tecla. Você tem que ter na sua casa coisas que você gosta. E outra coisa importante, só pra gente concluir, é você se sentar à mesa como uma rainha. Porque muitas vezes as pessoas têm o kit visita. Então você só usa aquele jogo de pratos e talheres quando vem uma visita. Só que assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você! Então você que tem que estar maravilhosa, se sentir na mesa como uma rainha. E não assim, querer agradar os outros. Então você tem que se sentir bem. A visita vai chegar, ela vai usar a mesma louça que você está usando. Não tem que ter nada especial. Você tem que se sentir especial dentro da sua casa. O melhor tem que ser para você, né, Jane? Eu uso muito disso aqui em casa, porque eu gosto muito de copos, né? Então eu tenho copos de vários tipos, eu gosto de beber em taças, e a minha filha tá indo pelo mesmo caminho. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas por que esse copo aí, até para uma água? Eu falo, é o melhor para mim, né? Eu compro para mim, não compro para visita. Então, e a visita vai tomar também na sua taça, mas você toma. E não fica guardada lá e só quando a visita vem você tira o kit visita. A gente voltando um pouquinho aqui em relação às cores, aí ele perguntou, e o cinza claro, ele significa o quê para colocar em casa, o cinza claro? Depende do ambiente, tá? Porque o cinza, o cinza é até interessante que o cinza é considerado o novo bege. Porque antes o bege era a cor coringa, hoje é o cinza. Só que o cinza, se ele não tiver coordenado com algumas cores, ele pode gerar distanciamento. Né? Então, por exemplo, você usar o cinza com cores frias, você vai gerar um distanciamento. Agora, se você usar com cores mais quentes, combinando com cores mais quentes, você vai deixar o ambiente mais jovial, mais alegre. Então, tem que ter esse cuidado com o cinza, porque ele pode gerar um distanciamento, você ficar isolado, gerar até depressão, dependendo do ambiente. Entendi. E é interessante que ficou muito na moda aquele cinza, eles chamam de... Concreto. Isso, concreto. Ficou muito na moda, não sei se ainda tá, mas aquilo... Tem muitas paredes de concreto, que é moderno, né? Mas
Aí, se você não estiver combinando com uma decoração com as cores mais quentes, ele pode gerar um distanciamento. E, normalmente, são casas masculinas que gostam desse concreto. Como mora um rapaz sozinho, por exemplo, né? Sim. Então, eles optam ser mais um estilo mais masculino, mas pode gerar um distanciamento. E aí, em cima já dessa pergunta aí, Jane, que a gente está agora quase concluindo aqui, como é que a gente faz para contratar, né, os seus serviços? Foi uma pergunta que me fizeram aqui logo no começo, mas eu deixei ela para o final, justamente para a gente poder entender. E se fica difícil para mim, eu até assisti a live, mas eu não sei combinar as cores, eu tenho dificuldade. Como é que a gente faz? Eu tenho nas redes sociais, Jane Carla Feng Shui, né? Dentro delas eu dou todos os dias uma dica para você viver melhor. E também tem dentro das redes sociais, também tem dentro da minha bio, tem os meus contatos, tem o meu site, tem toda a informação. Não sei se posso deixar aqui as informações, né? Não só pode, como então, deve. Meu site é janecarla.com.br. Nele, realmente, você vai conhecer mais sobre o meu trabalho. Preciso dar uma repaginada nele, porque a gente vai investindo em rede social e o site fica, né? Mas, e o meu WhatsApp também é 11, né? Que eu sou de Guarulhos. É 997599698. E, gente, ó, quem ficar com dificuldade aí de encontrar a Jane, eu tenho a Jane aqui no meu Instagram, vocês podem também mandar mensagem para mim e eu encaminho para vocês a forma de chegar até ela, tá? Então, é fácil e tranquilo isso aí. Jane? E, olha, eu convido vocês a conhecerem o meu Instagram, que é Jane Carla Feng Shui. Dou várias dicas e pelo que é interessante que o pessoal fala, Jane, você responde. Então, não era para responder? Porque eu acho que eles perguntam para tantas pessoas e ninguém responde, né? Mas eu tenho esse cuidado, eu não consigo responder imediatamente, porque eu tenho uma audiência grande, eu tenho o meu trabalho tudo, mas eu sempre respondo. Demora um pouquinho, mas eu respondo. É importante, né, a gente ter esse contato com as pessoas e, às vezes, só uma simples resposta já melhora a vida de alguém, né? A verdade é essa. Mas, Jane, assim... Se você realmente decidiu ser uma influencer digital, eu acredito que o mínimo que você tem que fazer é respeitar o seu seguidor e dar a resposta porque ele pergunta. Verdade. Lógico que você tem perguntas, assim, que eu não vou, por exemplo, dar uma consultoria. Mas aí eu falo, olha, eu posso ir até essa região. Agora, se você quiser, você contrata os meus serviços, né? Mas é sempre importante, pelo menos, dar um feedback para a pessoa, né? Aí, Jane, você está em Guarulhos, é isso, né? Exatamente. Mas eu faço consultoria online. Então, eu consigo trabalhar fazendo a consultoria online. Eu já tenho até 7 projetos internacionais que eu entreguei projetos nos Estados Unidos. Que legal! A verdade é que hoje essa coisa do online deixa a gente perto de qualquer lugar, né? Nós podemos estar em qualquer lugar. Certeza. Basta entrar na internet. Então vamos lá, gente. Ó, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mas eu acho que não. A Eli até perguntou se a sala de jantar pode ter o amarelo claro. Acho que pode, né, Jane? Sim, o claro sim, eu só não falo muito fechado, porque aí vai gerar compulsão de comida. Ela vai engordar, ela vai brigar comigo. Nada de engordar, né, gente? Não é nada saudável, vai ficar aí sofrendo depois de perder peso. E a Ana colocou aqui, que foi aquela questão da viga, ela falou que ela não pode fazer grandes mudanças na casa, mas essa viga realmente não é legal. Tem que sair daí ou faz um rebaixamento de teto, né, Jane? Tem que ter alguma solução, viu, Ana Lúcia? Porque você está prejudicando a sua saúde e realmente pode comprometer aí você piorar, ficar embaixo dessa viga. Pois é. Bem, gente, olha, eu vou agradecer imensamente aqui, Jane Carla, muito obrigada por você ter colocado aqui esse espaço da sua vida para compartilhar da gente desses ensinamentos. Eu não consegui voltar a ver seu rostinho, então a gente não vai poder tirar foto. Olha que pecado isso, gente. Eu vou te mandar a foto falando aqui, ó, eu tô vendo você.
Eu sempre tiro umas fotos no final pra gente colocar lá como foi a live. E hoje aqui a gente tá com um teto preto. Olha lá, faz um sorriso bonito que eu vou tirar a foto e te mando. Sorriso! 1, 2, 3, e... Ai, peraí que não deu certo. Peraí. Vai sair, gente. Vai sair uma foto. Aí, tirei várias. Aí eu vou mandar pra você e você posta. Gente, ó, vou agradecer a todas as pessoas que participaram aqui com a gente. Essa é a nossa live de quinta, que a gente faz todas as quintas. Eu estou gravando também, ô Jane, a live pelo Facebook. Não vai ficar uma gravação muito bonita, porque eu tô gravando direto a tela do celular. Mas o pessoal que aí quer assistir a live inteira, chegou agora, não deu tempo, eu acredito que eu vou conseguir colocar a live lá no meu YouTube, tá? Porque eu puxo ela do Facebook e jogo lá no YouTube, aí para as pessoas poderem ver, né? Para ficar registrado aqui tudo que você falou com tanto detalhezinho. Esse, Jane, ó, muito obrigada por você ter estado aqui. Vai minha imensa gratidão aí pra você. E qualquer coisa a gente volta a fazer uma nova live, né, Jane? Isso aí, vamos lá. Gratidão pelo convite, adorei ter participado, foi uma interação bem gostosa. E é sempre bom mostrar um pouco do trabalho da gente, que faz toda a diferença na vida das pessoas, as pessoas vivam melhor dentro dos seus espaços. Sim. Gratidão mais uma vez pelo convite. 1000 beijinhos pra você, Jane. Até a próxima, tá? Tchau. Pessoal, fiquem ligados, porque essa semana, ó, nós vamos ter live semana que vem, na terça-feira. Então, terça-feira, um dia atípico. Nós vamos ter live falando sobre acessórios sensuais. E na outra quinta-feira, nós vamos estar aqui no nosso horário cativo, às 8h10, falando sobre amor. Então, fiquem ligados lá no feed, que eu vou estar postando isso tudo. Terça-feira, nós vamos estar aqui falando sobre acessórios sensuais. E na quinta-feira, nós vamos estar falando sobre amor. Nós temos também lançamento de programa novo essa semana. Acompanhe os nossos history. Vem fazer comigo. É o novo programa que tá chegando aí para vocês. Então tem muita coisa legal acontecendo, muita coisa boa acontecendo. A live de hoje eu vou salvar e vai ficar lá no meu YouTube. Esse pedacinho aqui do Instagram vai ficar no IGTV, mas se você quer assistir a live completa, corre lá no YouTube que vai estar gravado para você assistir. E a gente fecha a live com a seguinte certeza: a casa adoece sim. Você pode até estar contribuindo com esse adoecimento. Então você tem que cuidar de você, do seu interior, dos seus sentimentos, das suas emoções, equilibrar isso tudo, equilibrar a sua casa e você poder realmente construir uma harmonia na sua vida, tá? Agradeço a todos que participaram.